Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje, nesse episódio, nós iremos falar sobre a deusa grega Afrodite, a deusa da beleza, do desejo e dos prazeres, especialmente dos prazeres do sexo na antiga religiosidade grega. Uma deusa que tem também uma ampla repercussão no imaginário contemporâneo. E para falar sobre a deusa Afrodite, nós convidamos o professor mestre Juarez Carlos de Oliveira Pinto, que é mestre em letras clássicas pela USP. E para entrevistar o professor Juarez, junto comigo está aqui a Luísa Batu Rubim, que é minha orientanda de mestrado, membro do GEMAN e aluna de grego do professor Juarez. Eu vou passar então a palavra para a Luísa, para ela se apresentar melhor para vocês e para ela apresentar o nosso convidado. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luísa Batu Rubim, sou mestranda em História pela UFSM, bolsista CAPES e também integrante do GEMAN. Eu já fiz parte de um dos primeiros episódios do Diálogos Olimpianos, no qual nós tratamos sobre martírio cristão, mais especificamente sobre o martírio de perpétua infelicidade. Talvez alguns de vocês lembrem. Mas hoje eu estou aqui na posição de entrevistadora e vamos falar sobre uma divindade que é do interesse de muitos, a deusa Afrodite. Para isso, nosso convidado especial é o professor Juarez Carlos de Oliveira Pinto, mestre em Letras Clássicas pela USP. Ele é também integrante do grupo de pesquisas Gêneros Poéticos na Grécia Antiga, da USP, desde 2013, e membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, desde 2011. Olá, professor! Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse programa e conversar conosco sobre a deusa Afrodite. Oi, Luísa. Oi, Semiramis. Oi, pessoal. Eu sou o Juarez, mas podem me chamar de Jota. Para começar, eu queria parabenizar a Semiramis e o pessoal do GEMAN pelo podcast. Eu estou ouvindo sempre, recomendando sempre para os amigos, os episódios são maravilhosos. E eu queria também agradecer muito vocês duas, Semiramis e Luísa, por me convidarem para participar aqui do Diálogos Olimpianos, sobretudo para falar de Afrodite, que é uma deusa por quem eu sou verdadeiramente apaixonado. E como diria a Xuxa, né? E quem não é? Mas, brincadeiras à parte, eu espero que todo mundo aproveite bastante. Obrigadão. Bem, Juarez, é um prazer para a gente te receber aqui. Eu agradeço muito o seu aceite. E para começar, será que você poderia falar para a gente, né, de forma geral, quais são os principais atributos da deusa Afrodite e em quais tipos de fontes e quais fontes, né, gregas principais ela aparece? A verdade, Semiramis, é que Afrodite aparece em todo tipo de fonte, desde a cultura material até a literatura, na poesia e na prosa. E aí, o denominador comum em todas elas tende a ser a relação de Afrodite com o desejo, o prazer, a beleza e o sexo. Esses atributos, eles se manifestam de diversas maneiras. Às vezes, eles são referidos como divindades, como Eros, que é o desejo físico, Ímeros, que é o desejo emocional, Peitó, que é a própria persuasão, e mesmo as Cárites, que são as graças. Outras vezes, esses atributos são expressos por meio de símbolos, como a pomba, que é um animal bastante afetuoso, por alguns frutos, como a maçã e a romã, e também pelas flores. Em termos vocabulares, talvez a principal expressão de Afrodite, além de Eros, seja a mixis. Mixis é uma palavra que deriva do verbo meigni, que significa misturar, e ela costuma ser utilizada tanto para expressar o envolvimento sexual de duas pessoas, quanto para falar dos corpos dos guerreiros em Homero, que se embatem na guerra e na batalha corpo a corpo. E é talvez sobretudo por conta da mixis, além da ampla relação que o erotismo tem com a violência nas representações antigas, que Afrodite é relacionada à guerra. Agora, todos os atributos principais que eu falei se manifestam de diversas maneiras que não apenas a erótica, e ainda assim, eles são relacionados a Afrodite. E esse é um dos motivos pelos quais eu não falo em amor como um atributo de Afrodite. Tem uma pesquisadora francesa chamada Gabriela Pironti que defende que o amor é uma noção cultural, e como tal, ele precisa ser definido de acordo com o seu contexto histórico-social. Porque as coisas em que o amar implica não são sempre as mesmas, né? Sobretudo depois do romantismo. Além disso, em grego existem diversos tipos de amor que recebem nomes diferentes,
como Eros, que tem uma carga fortemente sexual, filia, que é uma relação que pode se relacionar tanto com a amizade quanto com o parentesco. Tem ainda storgé, que é propriamente o amor parental entre pais e filhos. E mais para frente, você vai ter o advento da palavra ágape, que é um tipo de amor mais transcendental. E aí já no registro cristão, né? Então, amor, ele não é uma constante. E pra gente, geralmente, o amor que vem à mente quando a gente fala de Afrodite é o erótico. Mas essa noção é mais ampla e menos romântica do que na atualidade. Daí, um exemplo de manifestação plural dos atributos dela é justamente o mixes, né? Porque a ideia é que o mesmo desejo que motiva o sexo também motiva o embate bélico. Outro exemplo é na política. Afrodite não patrocina só os casamentos, que são importantíssimos para a manutenção das sociedades. Ela também tem um culto sob o epíteto de Pandemos, que é relacionado à prostituição. E eu quero falar disso já já. Mas essa prostituição, ela se dá em função de uma unidade social, de uma identidade coletiva. Na filosofia, por exemplo, desejo, prazer e beleza são noções que permeiam muito forte teses como a de Platão no Banquete, que partindo ali da genealogia de Afrodite em Homero e Hesíodo, postula a existência de dois Eros e de duas Afrodites, uma Pandemos e uma outra que é a Urânia. E aí, enquanto a Pandemos promove as relações sexuais, a Urânia promove o interesse do homem pela filosofia, pelo belo, pelo bem. E na filosofia também, em um filósofo como Empédocles e também nos hinos órficos, que tem um caráter bastante filosófico, Afrodite é bastante relacionada à physis, à natureza enquanto princípio gerador de vida. Eu também falei de Peitó, e aí Afrodite volta num domínio político relacionado à persuasão, que decorre justamente da graça que se manifesta aí pelas cárides e também pela beleza das palavras que alguém emprega num discurso. Ou seja, basicamente, o discurso persuasivo, ele é belo. Ele precisa ser capaz de seduzir para persuadir. E para dar um último exemplo, Afrodite também tinha cultos relacionados à navegação, porque se acreditava que ela tinha a capacidade de apacentar o mar para que as viagens fossem tranquilas e seguras. Ou seja, o que dá para a gente ver é que Afrodite não é uma deusa fútil, meio patricinha que as pessoas às vezes pensam. Ela é uma verdadeira anima mundi, que põe em movimento tudo que vive a partir do desejo, da beleza, do prazer e mesmo do sexo. Ela move tudo que vive. Tem um fragmento de Sófocles, de uma peça que a gente não sabe qual é, que diz assim, eu vou ler aqui a tradução do professor Rafael Brunhara, da URGS. Ó filhos, Cipres não é somente Cipres, mas o nome que se dá a muitas coisas. Ela é o Hades, e é a vida imperecível. É o delírio da loucura, é o desejo sem mistura, é o lamento. Tudo nela é célere, sereno, o que conduz à violência. Ela se funde a todos os corações. Que caminhos não há para essa deusa? Ela adentra a nadante raça dos peixes. Está na prole terrestre dos quadrúpedes. Em meio às aves, ela bate as suas asas. Entre as feras, entre os homens, entre os deuses acima. Que Deus ela não derruba em 3 rodadas de combate. Se me é lícito, e o lícito é falar a verdade, ela tiraniza o coração de Zeus, sem lança, sem ferro. Sim, Cipres talha todas as resoluções dos mortais e dos deuses. Eu acho que esse fragmento sintetiza muito bem isso que eu falei sobre a abrangência de Afrodite, sobre ela tangenciar diversos aspectos da vida. Agora, para falar das principais fontes, eu elencarei a primeira Teogonia de Hesíodo. Nesse poema é narrado o nascimento de Afrodite, que decorre da castração do pênis de Urano e que levanta uma série de questões que passam pelas Timai, as honras da deusa, que Hesíodo diz serem as conversas de moças, os sorrisos, os enganos, o doce gozo, o amor e a meiguice. E que passam também pela questão dos nomes da deusa e da sua origem. No poema, Afrodite é chamada de Citereia, Cipres e Filomedés.
Filomedés, inclusive, é um termo bastante interessante, que significa aquela que ama o pênis, ou que é nascida do pênis, o que reforça sua ligação com o sexo. Mas esse nome tem uma outra palavra que soa bem parecido, que é Filomeides, que significa aquela que ama sorrisos, e que é uma palavra utilizada em outras fontes. E ela entra no domínio do erotismo porque o riso é um recurso de sedução. Já Citeréia e Cipres têm uma forte relação com a história do culto e principalmente da origem de Afrodite. Nesse sentido, apesar da origem dela ser bastante debatida, a gente tem essencialmente duas teorias. Uma é orientalista, que defende que Afrodite deriva de deusas do Oriente Próximo, como Ishtar, Inanna e Astarte. E tem uma outra que defende que Afrodite tem origem indo-europeia e derivaria de uma deusa como Ushas, uma deusa védica da aurora, que, linguisticamente, é referida por fórmulas análogas às que são usadas para Afrodite na Ilíada, como filha de Zeus, e que tem também características bastante similares. No meio das duas teorias, tem uma terceira que dá para a gente entender como um desdobramento da orientalista, e que diz que Afrodite originalmente era uma deusa cipriota, chamada apenas de Uanassa, que é um termo já de origem grega, que significa rainha ou senhora, e depois ela vai se tornar Afrodite propriamente dita por causa dos contatos entre a Grécia e os povos próximos orientais, ali na ilha de Chipre. Inclusive, a gente sabe que no Chipre, em Palaipáfos, na velha Pafos, Afrodite tem uma representação anicônica, ou seja, uma representação que não é uma representação imagética, que era uma rocha vulcânica. Uma questão que aparece por trás dessas teorias tem a ver também com a etimologia do nome dela. Começa que esse nome definitivamente não é grego. E daí, enquanto os orientalistas defendem uma etimologia que relaciona Afrodite ao céu, significando algo como nuvem brilhante, os orientalistas defendem que o nome é uma corruptela, que ele é o modo como os gregos pronunciariam o nome de Astarte, que é um nome fenício. Uma outra hipótese é que o nome de Afrodite está relacionado a um título semítico, que é Prasit, e que significa Senhora das Vilas, pelo qual Afrodite seria chamada em um culto compartilhado entre cipriotas e fenícios, ali no Chipre. Mas essas questões estão todas em aberto ainda, e ninguém conseguiu bater o martelo nem sobre as origens, nem sobre a etimologia do nome. E aí eu falei de Hesíodo, né? Além dele, eu recomendaria também os hinos homéricos a Afrodite, tanto os 5 quanto os 6. Inclusive, o 6 foi gravado por um grupo musical suíço chamado Ensemble Melpomen, e além de ser belíssimo, dá para ouvir no site deles. Nesse hino, o 6, o que o poeta faz é uma versão homérica do nascimento de Afrodite, omitindo alguns elementos hesiódicos e favorecendo elementos homéricos. E aí no 5, o que se conta é o estabelecimento último do domínio de Afrodite como sendo despertar o doce desejo, seja nos homens, animais e até nos deuses. O poeta diz assim: os trabalhos da bem-coroada Citeréia a todos concernem. Esse estabelecimento último, basicamente, decorre de Afrodite provar do próprio veneno, ao se apaixonar por um mortal, depois de Zeus se cansar dela fazer os deuses e as deusas se deitarem com mortais. As únicas que se privam disso, que fogem do poder de Afrodite, são Hestia, Ártemis e Atena, que pedem a Zeus que conceda a manutenção da virgindade dela. Nesse sentido, vale a pena ler também a Ilíada, em que, diferente da Teogonia, Afrodite é dita filha de Zeus e Dione, ao invés de Urano, e onde também se estabelece uma possível relação entre Afrodite e a magia. Ali no canto 14, é dito que Afrodite tem uma cinta mágica, chamada de Questos Rimás, em que, e aí eu cito Homero, seus feitiços foram trabalhados, e onde estão amor, atração e flerte, sedução que logra até a mente de quem pensa com agudeza.
Ou seja, todas essas citações que eu fiz mostram pra gente o quanto Afrodite mexe com a cabeça das pessoas, dos seres vivos. Feitiço aqui é a palavra teuctéria, basicamente relacionado ao domínio da magia. Tem uma ode de Píndaro em que ele chama Afrodite de Teuxímbroto, enfeitiçadora de jovens. E na Ilíada, assim como no canto 8 da Odisseia, a gente pode ver uma estreita relação entre Ares e ela. Essa é uma relação já apresentada na Teogonia, e da qual inclusive nascem Phobos e Deimos, pavor e terror, e também Harmonia, que depois em outras narrativas é a esposa de Cadmo e a avó de Dioniso. Eros só vai figurar como filho de Afrodite em um fragmento de Simônides, ali pelo fim do século VI e começo do século V, em que ele é dito filho dela justamente com Ares. E aí depois, essa imagem fica mais forte nas argonáuticas do Apolônio de Rhodes, já ali no período helenístico, e também em obras posteriores. E na Odisseia, essa relação de Afrodite com Ares é contraposta ao casamento de Afrodite com Hefesto. Indo para fora da épica, né, um poema canônico é o hino a Afrodite de Safo, que é o primeiro fragmento das coletâneas. Nele, Afrodite é referida ali pelos últimos versos como aliada de lutas, o que mostra pra gente a relação entre erotismo e guerra na concepção antiga. Eu também falei de Píndaro agora há pouco, e aí existe, além do poema que eu comentei, um outro que é bastante evocado nos estudos de Afrodite para defender a existência justamente de uma prostituição sagrada. O poema, ele é fragmentário e fala do envio de prostitutas a Corinto para celebrar a vitória de Xenofonte, não um escritor, mas uma figura local da cidade. E aí, o poema fala de um movimento cultual dessas prostitutas direcionado a Afrodite, e a grande questão aqui é se havia mesmo uma prostituição sagrada, em que o exercício sexual das meninas estava relacionado a um culto específico. Mas é fato que havia uma relação entre Afrodite e as prostitutas. Você tem alguns epigramas, por exemplo, que mencionam as ofertas que elas faziam para a deusa, seja em agradecimento pelo sucesso na profissão, ou mesmo quando elas estavam se aposentando. Quem fala de prostituição sagrada também é Heródoto. Ele menciona que as mulheres tinham que servir no templo supostamente de Afrodite uma vez na vida antes de casarem. A ideia é que elas ficariam expostas no templo e só poderiam ir embora depois que algum homem fizesse alguma oferta de dinheiro por elas. Mas o relato de Heródoto aqui fala dos babilônios, não dos gregos. Quer dizer, esse culto seria não a Afrodite propriamente, mas a uma deusa que Heródoto entende ser como Afrodite. E eu falei mais cedo da relação entre prostituição e política, e daí só para esclarecer, o que se sabe por algumas fontes historiográficas fragmentárias é que Solon teria fundado um prostíbulo em Atenas, a fim de atender os jovens atenienses, e o dinheiro arrecadado lá seria direcionado ao culto de Afrodite Pandemos. Mas o fato é que a gente não tem nada que relacione a prostituição a um culto que envolvesse uma prostituição sagrada. Enfim, assim como a questão das origens, a da prostituição sagrada também é bastante controversa, né? E não teve conclusão até agora. De fontes textuais, além de todas essas que eu já citei, vale mencionar também o Hipólito de Eurípides, que mostra bem como Afrodite reagiria à recusa de um mortal. Tem também o Banquete de Platão, que eu já mencionei, e também a obra de Pausânias, chamada de Viagem pela Grécia, Descrição da Grécia. Nessa obra, ele reporta, ainda que às vezes de um modo meio impreciso, diversos cultos de Afrodite e também de outros deuses. E aí, só para concluir, eu acho importante destacar as fontes estatuárias e cerâmicas. Na cerâmica, Afrodite é representada sobretudo em cenas míticas, como seu nascimento, o julgamento de Paris, algumas cenas correlatas à guerra de Troia,
como Afrodite persuadindo Helena para que ela fuja com Paris, né? Em alguns outros vasos, ela também é apresentada junto com seus amantes, como Ares e Adonis. E a representação de Adonis é bastante interessante porque serve como um outro indício da relação de Afrodite com o Oriente. Essencialmente porque o nome de Adonis tem um radical semítico que é Adon, que significa justamente senhor. Daí a gente lembra que Afrodite era originalmente chamada de senhora, rainha, né? E a gente sabe também que os dois compartilhavam de um culto de mistérios no Chipre, relacionado a uma mitologia similar ao de Deméter e Perséfone. E nesse culto, o mito fala da morte de Adonis, da qual, assim como no caso de Perséfone, resulta que a terra pare de produzir frutos e de florescer. Afrodite fica entristecidíssima com a morte dele. Alguns mitos contam como ela corre para acudir ele e disso surgem várias flores. É por isso que a rosa, por exemplo, que antes era branca, agora é vermelha. Se diz também que do sangue de Adonis nasce a anêmona. Enfim. E outra coisa interessante de comentar sobre a cerâmica é que as representações de Afrodite são todas vestidas. No máximo, o que a gente tem é um tecido com algum indício de transparência, uma menção a uma possível nudez ou um colo mais à mostra. Isso é bastante diferente da imagem dela nua que chega pra gente por conta da Vênus de Botticelli. A verdade é que Afrodite só vai ser representada nua a partir do período helenístico, com uma estátua bastante famosa que foi feita por Praxíteles, chamada de Vênus de Cnidos. Essa estátua a gente não tem a original dela, a gente só tem cópias romanas. E aí depois a gente vai ter outras estátuas nuas de Afrodite, como a Vênus Calipígia, que é uma Vênus que fica de costas, levantando o vestido e olhando para as próprias nádegas. Inclusive, Calipígia significa justamente de belas nádegas. A gente tem também a Vênus de Milo, e tem ainda uma Vênus maravilhosa que está no Museu do Chipre, chamada Vênus de Solis, que é uma Vênus que seria representada nascendo justamente do mar. E aí dessa estátua de Praxíteles, a história conta que a cidade de Cos tinha encomendado uma estátua da deusa. Praxíteles fez duas, uma vestida e outra nua. Quando ele apresenta essa estátua para os cidadãos de Cos, eles ficam horrorizados com a nudez da deusa e acabam escolhendo a vestida. Mas a cidade de Cnidos se interessa pela estátua e compra. Daí eles expõem essa estátua num templo aberto e circular, que permitia que ela fosse vista de todos os ângulos, né? E conta a anedota que um rapaz ficou tão excitado, tão movido pela imagem da deusa, né? Que ele invadiu o templo à noite e violou a estátua. Ela diz que ela foi encontrada no dia seguinte com os fluidos dele na pedra. Enfim, eu acho que tudo isso dá um panorama pra gente, dá pra gente ver que Afrodite é um universo à parte, não uma deusa simples de entender como a gente pensa, né? E, na verdade, nenhum deus é simples assim. Enfim, eu acho que é isso. Professor, no ano passado, em algumas reuniões do GEMAN, fizemos um debate a respeito do conceito de mito e como poderíamos utilizá-lo em nossas pesquisas históricas. Também no Diálogos Olimpianos, produzimos um episódio sobre essa discussão com o professor Ivan Vieira Neto, uma vez que na área de letras se difere um pouco o foco sobre as fontes antigas, né? E também sobre esse conceito, que pode ser ao mesmo tempo histórico e filológico, ao qual cabe um estudo aproximado da linguagem e da escrita original dos textos, né? Então, você poderia falar um pouco mais sobre o seu entendimento em relação ao estudo do mito e da mitologia e como você o utiliza no seu estudo dos poetas Hesíodo e Homero, ambos do período arcaico, especialmente no caso da representação da deusa Afrodite? Claro, Luísa. Bom, eu ouvi recentemente o episódio do professor Ivan e eu posso dizer que eu concordo bastante com as definições dele, principalmente ali no início do episódio, quando ele fala que o mito não é nem uma mentira, nem um tipo de explicação do mundo pré-científica. Isso é bastante verdade, porque ao mesmo tempo que na Grécia a gente tem os mitos expressos pela poesia,
A gente tem também o fazer filosófico, praticado por figuras como Heráclito, Xenófanes, Empédocles, que eu comentei agora há pouco. E, embora haja uma disputa de narrativas, as duas formas de pensar coexistem e têm sua influência no conhecimento geral. Inclusive, o mito é uma forma tão influente socialmente que mesmo os filósofos adotam ele como recurso. Eu falei antes da ideia de duas Afrodites, né, no Banquete de Platão, e no Protágoras, só para dar outro exemplo, ele apresenta uma releitura do mito de Prometeu e do surgimento da humanidade. Na Ética Nicomaqueia de Aristóteles, embora ele não componha mitos, muitos exemplos que ele dá para suas afirmações vêm de Homero. Agora, o conceito de mito que eu adoto nos meus estudos é o mais etimológico, quer dizer, eu entendo os mitos nas minhas pesquisas como narrativa, que é o que são os poemas homéricos e hesiódicos. Uma coisa que é importante ressaltar é que, embora alguns estudiosos, como o já falecido Junito de Souza Brandão, queiram distinguir o mito da sua elaboração poética ou, entre aspas, literária, a verdade é que a gente não tem como separar uma coisa da outra, porque os mitos só nos chegam de fato, ao menos os gregos, pelas vias literárias. E eu falo literária entre aspas, porque a gente sabe que apesar dessas obras terem chegado para a gente dessa forma, elas eram originalmente uma composição oral. O que a gente chama hoje de as obras de Homero e de Hesíodo eram, na verdade, poemas que eram compostos e recompostos em performance por diversos rapsodos a partir de técnicas específicas e de um arcabouço de narrativas compartilhado. Nesse sentido, as obras que a gente tem hoje são a fixação de uma versão que foi registrada por escrito em um determinado momento histórico. E aí, esse sentido de mito enquanto narrativa, eu associo à história da religião e uma noção que surgiu na última década, que é a noção de história do cosmo. Essa noção foi desenvolvida pela professora Bárbara Graziosi e pelo professor Johannes Haubold em um livro excelente, que eu recomendo muito, chamado Homer, The Resonance of Epic. E a ideia é que os poemas homéricos e hesiódicos narram com mais ou menos detalhes o surgimento do mundo e todo o desenvolvimento dele até a atualidade do público ouvinte. E aí, já na história da religião, a ideia é que as narrativas míticas, sobretudo de Homero e de Hesíodo, mas também da tragédia, da lírica, né, participam da constituição do imaginário religioso da antiguidade. Uma outra noção que eu aplico é a de teologia. Embora a gente entenda a teologia como um fazer filosófico praticado sobretudo na exegese bíblica e em contextos judaico-cristãos, a palavra é bem antiga, né? E tem seu primeiro uso em Platão, ali na República, com o sentido de falar de Deus, né, ou dos deuses. E aí o que alguns historiadores da religião defendem é que, apesar do culto ser o principal contexto para a gente entender as ideias religiosas, porque é no culto que o contato com o divino se dá, toda a produção em prosa e poesia dialogam entre si e também com as práticas rituais e repercutem no imaginário religioso. No caso de Homero e Hesíodo, o que a gente tem é o fato de que eles eram bastante influentes. Eles eram tão influentes que não há quem não volte a eles para discutir os deuses, mesmo que para discordar da forma como eles eram representados. Além disso, Homero e Hesíodo, talvez mais Homero, eram performados em ritos, né? Tucídides fala disso na história da Guerra do Peloponeso. Então esse contexto de performance dá para a poesia deles uma grande força, sobretudo pela natureza bastante imagética que ela tem. Tem uma historiadora francesa chamada Manon Brouillet, que defendeu uma tese há 2 anos, onde ela fala que a performance da poesia homérica é análoga a um rito, o que permite que os ouvintes visualizem a presença dos deuses no aqui e agora da performance, da apresentação, nesse contexto ritual.
Além disso, Homero também serviu por muito tempo como material de educação nas escolas da antiguidade. Para aprender a escrever, as crianças copiavam os poemas homéricos. Então pensem como esse contato constante não influenciava o imaginário sobre os deuses. E aí, embora muitos especialistas entendam Homero e Hesíodo como pura ficção, sem nenhum valor religioso histórico, é interessante ressaltar, além de tudo que eu acabei de falar, né, o fato de que várias menções aos deuses os relacionam aos seus principais locais de culto. Eu falei antes que Hesíodo, ao relatar o nascimento de Afrodite, chama ela de Citereia e de Cípria. Chipre, sobretudo, era um grande centro de culto à deusa, no santuário de Palaipafos, que é inclusive mencionado por Homero. E assim ele permaneceu por muito tempo. Outro dia eu estava lendo o livro novo da Bethany Hughes, uma historiadora inglesa, e o livro chama Venus and Aphrodite, History of a Goddess, e ela relata que Marco Antônio, isso já no período romano, deu Chipre de presente para Cleópatra, que era considerada inclusive um avatar de Afrodite. Outros deuses, na poesia homérica, como Apolo e Hera, também têm seus principais locais de culto referidos, como Delos no caso de Apolo e Argos no de Hera. Ou seja, embora a gente não consiga situar o que alguns chamam de religião homérica em um determinado tempo histórico, os poemas dialogam muito com os cultos. Nesse sentido, tem um fenômeno chamado de pan-helenismo, defendido por alguns autores como Gregory Nagy, que favorece tudo isso. Quer dizer, essa síntese de dados históricos nos poemas e também a importância social deles. A ideia é que os poemas agregam dados culturais locais, que são chamados de epicóricos, a uma cultura compartilhada, chamada justamente de pan-helênica. Alguns autores questionam isso, porque eles defendem que a ideia do pan-helenismo só surge no período clássico com as guerras persas, em que há necessidade de uma cultura compartilhada em favor da oposição aos inimigos. Já o Nagy e os adeptos da teoria dele defendem que essa cultura pan-helênica deriva do surgimento das póleis gregas. Agora, quando eu aplico essas noções e contextos ao estudo de Afrodite, meu objetivo é justamente entender qual a contribuição de Homero na construção do imaginário religioso acerca de Afrodite. E daí, além de entender essa questão, eu quero ver se a Ilíada e a Odisseia só reforçam a relação de Afrodite exclusivamente com o erotismo, ou se dá para a gente ver a influência dela em outros domínios também. A princípio, a minha ideia é que sim, mas vamos ver até o fim da pesquisa. Jota, na sua dissertação de mestrado, é possível destacar que a discussão sobre Afrodite muitas vezes se relaciona com a chamada ordem cósmica, que seria o ordenamento em si do universo, seja de Zeus ou de maneira geral, há uma ordem cósmica das divindades gregas, né? Então, assim, vemos que há diferentes fases e diferentes comportamentos de Zeus com os outros deuses, de Zeus também com os seres humanos e de Zeus com os heróis, que são o filho de deuses com mortais, né? Então, nesse caso, Afrodite aparece como uma personagem importante, pois muitas vezes ela interfere nos destinos dos três tipos de seres, né? Imortais, mortais e semideuses. Mas, mais especificamente no caso dos imortais, especialmente no caso do deus dos deuses, né? Ou seja, Zeus, você poderia nos falar mais sobre como essas duas divindades, Zeus e Afrodite, tão importantes no panteão grego, interagem ao longo das fontes nas quais você estuda? Sim, sem dúvida essa é uma questão que merece comentário. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que na poesia homérica, diferente da poesia hesiódica, Afrodite é filha de Zeus, que é inclusive um epíteto formular bastante recorrente para ela. Na Teogonia, Afrodite nasce do pênis castrado de Urano e é gerada sem mãe. E aí tem alguns comentadores posteriores que sugerem que a mãe de Afrodite é o mar. Mas o mar em Hesíodo, sobretudo nessa passagem, é masculino. E aí na Ilíada e na Odisseia,
enquanto filha de Zeus, ela é filha também de Dione, que é uma figura feminina mais ou menos obscura na poesia homérica. Por analogia com Hesíodo, Dione seria uma Nereida, ou seja, uma ninfa do mar. Uma outra possibilidade que é levantada por alguns estudiosos é que Dione seja um duplo feminino de Zeus, porque o radical do nome dela é o mesmo de Zeus, que é Diós. A gente sabe que os dois eram cultuados juntos em Dódona, mas nada muito além disso. E aí, uma vez que Afrodite deixa de ser filha de Urano, ela também deixa de ser uma deusa da geração dos titãs, para se tornar uma deusa da última geração de deuses, junto com Apolo, Atena, Ártemis e companhia. Sendo assim, alguns estudiosos defendem que o que acontece é uma submissão de Afrodite ao poder de Zeus. Só para a gente entender melhor isso, eu acho que vale uma comparação de Afrodite com Hécate aqui. Na teogonia, as duas são mais velhas que Zeus. E no caso de Hécate, a gente sabe que ela é uma deusa que, inclusive como a Semiramis bem pontuou no episódio sobre ela, eu recomendo que vocês ouçam, ela é uma deusa que tem um amplo domínio sobre o mundo e é um domínio que ela só mantém por se aliar a Zeus. Mas a verdade é que se ela não se aliasse a ele, assim como alguns outros deuses, as ameaças ao poder de Zeus seriam muito maiores. Ou seja, Afrodite, da perspectiva da teogonia, está nesse grupo de deuses que são uma grande ameaça ao poder de Zeus. Já em Homero, sendo ela filha de Zeus e membro da última geração, ela não só não seria uma grande ameaça, como também estaria submetida ao jugo do pai. Ainda assim, ela representa alguma ameaça à ordem de Zeus, pelo poder que ela tem de subjugar os deuses e as deusas e de fazer com que eles deitem com os mortais e gerem filhos mortais, que são os heróis. Essa questão ela é apresentada pelo hino homérico 5, que eu comentei antes, né? E se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho do hino aqui, na tradução da professora Meg Laffer, lá da FEFELESH, e o trecho diz assim: mas da própria Afrodite, Zeus do ânimo pôs doce desejo, de se unir a um homem mortal, e rápido foi, para que ela não se impedisse de um leito mortal, e para que, quando junto dos deuses, não mais pudesse ela, a ama sorriso Afrodite, com atrevido sorriso, gabar-se, de induzir a união deuses e mulheres mortais. Estas, aos imortais, mortais filhos geraram, além de enredar deusas a homens mortais. E aí, o que a gente vê aqui nesse trecho é que a solução de Zeus é fazer com que Afrodite prove do próprio veneno. E aí, mais pra frente, depois dela performar toda a sua sedução para convencer Anquises, que é o pai de Enéas, de que ela não é uma deusa e fazer com que ele se deite com ela, Afrodite comenta a grande vergonha que foi para ela se deitar com um mortal. E ameaça ele para que ele não se gabe de ter se deitado com ela, porque senão Zeus o fulminaria com seus raios. Inclusive, o nome do filho que ela tem com ele, Enéas, significa dor. Nesse caso, ela mesma diz que ele se chamará Enéas porque grande dor a acometeu por ter se deitado com um homem mortal. Isso acontece, como em muitas etimologias míticas, por aproximações fonéticas ou lexicais, às vezes não tão precisas. Passando para a Ilíada, tirando o fato de que todo mundo sabe que Enéas é filho de Afrodite e de que Anquises está vivo, o que vai dar deixa para Virgílio relatar a fuga dos dois de Troia, né? A relação entre Zeus e Afrodite já está mais estável e as grandes opositoras dela são Hera e Atena. Não só por elas defenderem os gregos enquanto Afrodite defende os troianos, mas também por conta do julgamento das deusas que elas perderam para Afrodite. Daí, a única reprimenda que Zeus dirige a ela é no canto 5,
quando ela volta ferida por Diomedes, depois de tentar resgatar Enéas, né? E Zeus diz para ela assim, e aqui eu vou ler a tradução do professor Christian Werner, que é meu orientador, que diz assim: Não te foram dados feitos bélicos, minha filha. Tu, porém, vai atrás dos adoráveis feitos nupciais, pois o veloz Ares e Atena daqueles se ocupam. E aí essa passagem é geralmente usada como argumento, junto com a passagem de Hesíodo que eu citei antes, né, sobre os domínios de Afrodite, para defender que o único domínio dela é o erótico. Mas tem alguns argumentos que se opõem a isso, sobretudo com base na grande proximidade de Afrodite com Ares, que é reiterado em várias obras, né, na Teogonia, na Odisseia, enfim. E aí na Odisseia também, a relação de Afrodite com Zeus se dá em termos parentais, numa passagem bastante interessante, que eu já falei por cima, né, que é narrada ali no canto 8, que se chama Os Amores de Ares e Afrodite. E a história é que Hefesto suspeita que Afrodite está traindo ele, então ele arma uma emboscada com Hélios, o Sol, né, e acaba pegando Ares e ela na cama. Todos os deuses vão ver, exceto Zeus. As deusas também não vão por pudor. E Hefesto, numa linguagem bastante usada para falar de Helena na Ilíada, se refere a Afrodite como cara de cadela e como filha de Zeus, de quem ele quer a restituição do dote que ofertou por ela. Mas aqui Zeus não faz nada. Quem vai patrocinar a liberação dos dois, porque Hefesto arma uma rede inextricável, né, inabalável, quem vai liberar os dois, retribuindo o dote para Hefesto, é Poseidon. E aí, saindo dos poemas homéricos, eu escrevi um artigo um tempo atrás defendendo que nos poemas hesiódicos o uso da fórmula diacrisen Aphroditen, que eu traduzi como por obra da áurea Afrodite, que essa fórmula ela aponta para a deusa como uma grande antagonista de Zeus, análoga a Gaia, em virtude do grande potencial gerador que as duas têm. Essa fórmula aparece na Teogonia relacionada sobretudo à geração de figuras monstruosas, como Gerioneu e Tífon. No Catálogo das Mulheres, que foi o poema que eu estudei no mestrado, essa fórmula reaparece na geração dos heróis, né, como motivadora do nascimento desses heróis. A gente sabe que Tífon é o último opositor à Ordem de Zeus. Gerioneu é uma figura que aparece 2 vezes na Teogonia, uma entre o catálogo de monstros e outra no catálogo de filhos das deusas com mortais, que fecha a Teogonia, ou seja, ele é ao mesmo tempo monstro e herói. E aí, alguns estudiosos apontam que essa grande proximidade entre heróis e monstros faz dos heróis uma grande ameaça à Ordem de Zeus. E, de fato, no catálogo, uma passagem bastante fragmentária fala que Zeus promoveu a guerra de Troia para matar toda a linhagem dos heróis, sobretudo para dar fim às relações sexuais entre os deuses e os mortais. Então, meu argumento nesse sentido é que uma vez que Afrodite patrocina esses nascimentos, ela se apresenta indiretamente como uma ameaça à Ordem de Zeus, justamente porque ela borra os limites ali entre o divino e o humano. Tem inclusive alguns teóricos que dizem que Afrodite encarna isso, né, esse borrar dos limites, uma vez que ela expressa um grande favoritismo por alguns mortais, sobretudo por homens. O que decorreria do interesse sexual que ela tem por eles. Ou seja, assim como ela teve relações com Anquises, ela também desejaria ter com pares, por exemplo. Essa ideia vem, por exemplo, do canto 3 da Ilíada, em que Afrodite tenta enganar Helena, disfarçada de uma velha serva, para fazer com que Helena, né, vá para a cama com Paris, depois dele ter sido resgatado do combate singular com Menelau. Então Helena percebe que quem está falando é a deusa e fala para ela que se ela acha Paris tão interessante,
que ela mesma vá se deitar com ele. E aí, só para divulgar, já que eu falei disso, tem uma amiga e colega minha de orientação, a Camila Zanon, que defende um doutorado bastante interessante sobre os monstros, onde ela argumenta que monstro é um termo que monstro é um termo inadequado por implicar noções já bastante modernas, e aí que os melhores termos seriam criaturas prodigiosas ou prodígios, porque esses termos dão conta de apontar para a natureza grandiosa e divina deles. E aí, para quem tiver interesse, a tese foi publicada como livro. O título é Onde Vivem os Monstros, Criaturas Prodigiosas na Poesia de Homero e Hesíodo. Eu não sei se o livro ainda está disponível, porque a editora lá da Fefeleche, a Humanitas, infelizmente faliu, mas até a última vez que eu vi, a tese estava disponível no banco de teses da USP. E aí, para fechar a questão, então, de modo geral, a interação de Zeus e Afrodite se dá ou em torno da Guerra de Troia ou em virtude dessa questão geracional. Agora, a tribo das mulheres cantai, musas olímpias de doce fala, filhas de Zeus porta-égide, elas que um dia foram as mais nobres e belas na terra, e afrouxaram as cintas por obra da áurea Afrodite, unindo-se aos deuses. O trecho que o Rodrigo leu trata-se dos primeiros 5 versos da obra O Catálogo de Mulheres, de Hesíodo. Como a gente pode ver nesse trecho, e como você já comentou, Afrodite é marcadamente relacionada aos prazeres do sexo, ao desejo e ao erotismo. A partir disso, você consegue perceber diferenças de gênero no trato da atuação divina dessa deusa nas representações textuais? Há princípios diferenciados que regem Afrodite quando ela está agindo na trajetória de um homem ou de quando ela age sobre uma mulher, conforme os textos? E sobre as próprias representações dessa deusa enquanto uma figura feminina, é possível definir algumas características de gênero específicas para ela nas fontes? Olha, na questão de Afrodite com homens e mulheres, eu diria que as diferenças são poucas. A gente pode usar como exemplo Helene Paris na Ilíada, Afrodite e Anquises no Inomérico e Hipólito e Fedra no Hipólito de Eurípides. Na Ilíada, Helena sofre mais na mão de Afrodite do que Paris. Paris, na verdade, não sofre nada por parte de Afrodite diretamente, mas sofre bastante por causa dela. Não só pela guerra em si, que ele acabou causando ao se apaixonar por Helena, e também por levar ela consigo para Troia, né? Mas também por conta das reprimendas que ele recebe de Heitor. Eu comentei agora há pouco sobre o canto 3 da Ilíada, mas só para resumir, o que acontece é que ocorre um duelo individual entre Paris e Menelau para tentar dar fim à guerra, e aí quem vencesse ficaria com Helena e os bens dela. A batalha está acontecendo e Menelau quase mata Paris, mas Afrodite intervém, solta o elmo dele por onde ele estava sendo puxado por Menelau e leva ele para os aposentos em Troia. Daí Afrodite se disfarça de uma velha serva de Helena, vai até ela e sugere que Helena vá para o quarto porque Paris está belíssimo, como se tivesse acabado de voltar da dança. Helena reconhece a deusa pelo colo reluzente e se revolta contra ela, dizendo que se ela tinha tanto interesse nele, que ela mesma fosse visitá-lo. Daí Afrodite fica furiosa e diz para Helena obedecer ou que ela vai parar de favorecer Helena e fazer com que ela sofra na mão dos homens que lutam por ela. Diretamente, esse é o único embate entre as duas. Mas como Afrodite é quem influenciou Helena a fugir com Paris para Troia, Helena vive se lamentando por ter causado a guerra, né?
Tem uma passagem das Troianas de Eurípides, inclusive, em que Écuba, que é a mãe de Heitor e de Paris, brinca com a etimologia do nome de Afrodite, dizendo, sim, toda loucura é Afrodite aos mortais. E é correto que o nome da deusa reja a afronesia. Aqui eu também estou lendo a tradução do meu orientador, o professor Christian Werner. E aí, a etimologia que Écuba faz é dizer que o A do nome de Afrodite é um alfa privativo, ou seja, de negação, e que Frodite tem relação com o substantivo fren, que em grego é a sede do pensamento racional. Ou seja, Afrodite é em si mesma a privação do raciocínio. E aí, no Inomérico, a gente já falou sobre as ameaças de Afrodite a Anquises, para que ele não contasse sobre seu caso com a deusa, mas um outro grande medo de Anquises é ficar impotente, porque se dizia que esse era o resultado de dormir com uma das deusas. Depois que Afrodite sai do jugo do desejo, ela levanta da cama de Anquises e acorda ele muito bruscamente. Anquises então fica apavoradíssimo, se cobre que nem uma mulher nua se cobriria na frente de um estranho. E aí Afrodite, em resposta ao medo dele de ficar impotente, conta as histórias de Eos, que é a Aurora, né, e de Titono, e de Zeus Ganímedes. Como que para assegurar para Anquises que ela podia lhe causar um grande mal, privando ele da sua humanidade, mas que ela não vai fazer isso. Afrodite acaba por ser benevolente, mas não sem antes aterrorizar Anquises um pouco como fez com Helena. Agora, quando a gente passa para o Hipólito de Eurípides, aí sim a gente vê Afrodite indo até as últimas consequências contra um mortal. O que acontece na peça é que Hipólito é devotíssimo de Ártemis e vive menosprezando Afrodite. Não só por querer se manter virgem e casto, mas também por falar mal da deusa. Então Afrodite fica furiosa com ele e trama um ardil. Quer fazer a madrasta de Hipólito, Fedra, né, se apaixonar por ele. Se a relação se consumasse, seria um grande problema para ele, porque ele desonraria a esposa do pai. Mas Fedra resiste bravamente ao desejo e acaba por se matar. Mas não sem antes deixar um bilhete dizendo que ela tinha sido violada por Hipólito. Quando a peça questiona o absurdo que é matar uma mulher como Fedra por vingança, a resposta que se dá é que esse é um dano colateral pequeno. Bom, o bilhete chega a Teseu, que acaba invocando uma antiga promessa de seu pai Poseidon, e acaba matando o filho com bois que atacam Hipólito e o levam à morte. Essa peça teve uma versão anterior que foi muito mal recebida pelo público porque ela representava Fedra como condescendente com a sua própria paixão por Hipólito. E aí dessa peça a gente só tem alguns fragmentos, mas tem um fragmento muito interessante que fala assim: aqueles dentre os mortais que demasiado fogem de Cipres são atingidos pelo mesmo mal que aqueles que vão demasiado à caça dela. Enfim, talvez, mais do que dizer que Afrodite age diferente com um gênero em detrimento do outro, talvez seria melhor dizer que Afrodite não poupa meios para fazer o que quer. Ela não se importa de desonrar Helena em favor de ser escolhida por Paris, nem de levar à morte uma mulher que não fez nada a fim de matar um mortal que a desrespeitou. A questão de Helena, inclusive, é interessante porque ela seria vítima de uma outra punição. Tem um fragmento de Stesícoro que conta que Tíndaro, o pai de Helena e de Clitemnestra, fez um rito em que ofertou sacrifícios a todos os deuses, mas se esqueceu de Afrodite. E a partir disso, a deusa puniu ele, tornando as filhas dele bígamas e trígamas. Agora, para falar de Afrodite enquanto modelo feminino, acho que a gente pode pensar em alguns dados e em algumas comparações. Na épica, sobretudo, principalmente na Ilíada, Afrodite é bastante contraposta a Atena.
Alguns pesquisadores apontam que Afrodite representa um modelo problemático de deusa para a ordem de Zeus, por conta do que eu já falei aqui, né? Ou seja, a proximidade muito grande que ela tem com os mortais, o envolvimento que tanto ela promove quanto os indícios dos que ela queria ter. Enquanto Atena seria um modelo mais interessante, porque ela orienta os homens, mas por ser desprovida de erotismo, ainda que seja tão bela quanto Afrodite e outras deusas, ela não ultrapassa os limites que cabem a um deus. Uma outra contraposição é entre Afrodite e Ártemis. Veja que, em geral, a contraposição é justamente com as deusas virgens. Assim como Atena, a proximidade de Ártemis com o homem é exclusivamente amistosa, embora ela não seja tão afeita assim a eles, e ainda que alguns estudiosos problematizem a relação de Hipólito com ela, por beirar da parte dele um erotismo que não é apropriado, sobretudo com uma deusa virgem como ela. Mas isso tudo pensando no domínio da poesia, né? Se a gente for para outras fontes, a gente vai encontrar uma Afrodite que é essencialmente hermafrodita. Tem um escritor romano chamado Macróbio que reporta a existência de uma estátua de Vênus em Chipre, e aqui eu leio uma tradução que eu fiz. Ele descreve que ela é barbada, moldada e vestida como uma mulher, portando um cetro e dotada de genital masculina. Eles a concebiam tanto como homem quanto como mulher. Aristófanes a chama de Afrodito. E Livio diz, cultuando então o deus provedor Vênus, seja como homem ou mulher, assim como a lua é uma deusa provedora. E em seu Atis, também Filocoro diz que ela é a lua, e que os homens dedicam-lhe sacrifícios vestidos de mulher e as mulheres de homem, uma vez que ela era considerada tanto homem quanto mulher. Ou seja, a ideia é que Afrodite, em um determinado momento histórico, que Macróbio não situa, era deusa e deus ao mesmo tempo. Jota, para nós encerrarmos então, você poderia indicar para as ouvintes e para os ouvintes do nosso podcast algumas obras básicas para quem quer começar a estudar sobre a deusa Afrodite? Claro que recomendo, Semiramis. Em português, a gente não tem muitos livros focados em Afrodite, mas eu recomendaria os 2 livros da professora Juliana Ragusa, lá da USP, que são o Fragmentos de uma Deusa, a representação de Afrodite na lírica de Safo, que além de traduzir e comentar os poemas, dá um bom panorama mítico histórico sobre a deusa, e também o Lira, Mito e Erotismo, Afrodite na poesia mélica grega arcaica, que dá continuidade ao trabalho que ela fez no primeiro livro. Os 2, na verdade, são a publicação do mestrado e do doutorado dela, os 2 pela editora da Unicamp. Além desses, tem um livro da editora Odisseus, publicado pelo professor Ordep Serra, lá da Federal da Bahia, chamado Cantando Afrodite, 4 poemas helenos, em que ele traduz os hinos homéricos Afrodite e o canto dos amores de Ares e Afrodite na Odisseia, e apresenta uma série de ensaios sobre os poemas, relacionando eles a outras obras. Fora esses, tem também o livro da professora Flávia Marchetti, chamado Da Sedução e Outros Perigos, do qual eu gosto bastante, sobretudo das discussões sobre a semântica das palavras que são utilizadas em relação a Afrodite. E tem também a contribuição da professora ao volume dos hinos homéricos, publicada pela Unesp, em que ela também traduziu os hinos e ela faz uma apresentação por meio de um ensaio introdutório. Em português, tem ainda a tese da professora Mari Laffer, chamada Engenhos da Sedução, da qual eu citei alguns versos de tradução aqui do hino 5, e ela apresenta um bom estudo sobre ele. Mas ele não está no banco de teses da USP, até onde eu saiba, só tem na biblioteca lá da Fefeleche, a Florestan Fernandes, mas há uns anos atrás eu xeroquei essa tese, ela não é muito extensa, tem umas quase 200 páginas, e eu escaneei para facilitar para eu trabalhar. Então, se alguém quiser,
de repente me escreve que eu mando isso, eu acho que não tem problema nenhum. E aí todos esses, só para falar de textos em língua portuguesa, né? Em francês, eu recomendo os trabalhos, sobretudo, da professora Vinciane Pirenne-Delforge, que é chamado L'Aphrodite grecque, que é um estudo intensivo sobre todas as menções a Afrodite na obra de Pausanias, em que ela discute os cultos reportados pelo autor à luz dos dados e estudos arqueológicos mais recentes. Tem também o Entre ciel et guerre, da professora Gabriela Pironti, que discute a relação de Afrodite com Ares e com o domínio da guerra. Inclusive, para quem se interessa pelos deuses, tanto ela quanto a professora Pirenne-Delforge têm trabalhado juntas e às vezes com outros especialistas em estudos bastante atuais sobre a representação e culto. Em inglês, um livro bastante introdutório e que sintetiza várias das questões que eu trouxe aqui hoje, além de dar ótimas referências para aprofundar as questões, é o Aphrodite, da professora Mônica Cirino, que saiu pela Routledge naquela coleção Gods and Heroes of Ancient World. E eu recomendo também os livros da professora Stephanie Lynn Budin, que discute tanto a questão da origem de Afrodite, quanto a ideia de uma prostituição sagrada. Eles chamam The Origin of Aphrodite e The Myth of Sacred Prostitution. A lista, na real, é infindável, mas acho que eu enumeraria esses como os principais para quem quer começar. E aproveitando, eu queria agradecer mais uma vez vocês, Semira, Miss Luísa e todo o pessoal do GEMAN, por abrir esse espaço para mim. Eu estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre Afrodite. E mais uma vez, parabéns pelo podcast. Continuem com esse trabalho maravilhoso. Bem, então, para finalizar esse episódio, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Jota por ter se disponibilizado em falar aqui conosco sobre Afrodite, um tema que, no entanto, abriu para podermos pensar tantos elementos, né? Seja em termos de mitologia, conceito de mito e também perspectivas de gênero na poesia grega, da época de Hesíodo, né? Por exemplo. E para quem quiser saber mais sobre esse tema, eu deixo aqui 2 sugestões. A primeira seria a dissertação do Jota, intitulada O Catálogo das Mulheres Hesiódico e o Fim da Linhagem dos Heróis no Epos Grego Arcaico. Ela, de 2020, está disponível no Banco de Dissertações e Teses da USP. E a segunda sugestão seria o artigo do mesmo professor, chamado Áurea, Afrodite e a Ordem Cósmica de Zeus na Poesia Hesiódica. Ele é de 2019 e foi publicado pela Codex, Revista de Estudos Clássicos. Também convidamos a todos a seguirem a página no Instagram organizada pelo professor, @Afrodisium, AFRODION, que também tem site, afrodisium.com, nos quais ele produz conteúdo sobre estudos clássicos em geral e também é possível conseguir informações a respeito das suas aulas particulares de grego antigo, que eu recomendo muito e já faço há algum tempo. Eu agradeço também ao meu colega Rodrigo, que leu o trecho da fonte pra gente, e agradeço ao Danilo Roxette pela edição do áudio da fonte. A tradução que foi utilizada e lida por nós no episódio foi feita pelo próprio professor, Jota, para a língua portuguesa, com o apoio do original e da edição em língua inglesa de Glenn Most, Hesiod, The Shield Catalogue of Women, Other Fragments, de 2007. Obrigada, Jota. Foi bem legal a nossa entrevista. Agradeço muito você. Obrigada também, Luísa, pelo trabalho. O tema dos deuses e das deusas antigos é sempre um dos que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes mais gostam, mais pedem. E com isso, né, a gente chega ao final, então, de mais um Diálogos Olimpianos. Eu agradeço também a todas e a todos que nos ouviram até aqui. E se você gostou do conteúdo que a gente produziu, não deixe de seguir o nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Também não deixe de seguir o nosso Instagram, nosso perfil no Instagram é o GEMAN-UFSM. Sigam também nossa página no Facebook e no Twitter. É lá que a gente divulga os nossos episódios e também os nossos trabalhos de forma geral. Nós esperamos vocês, então, nos próximos episódios e até mais!